abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, livro das origens. Quero ler um texto muito conhecido. A você que vai acompanhar no YouTube a nossa mensagem, que Deus abençoe muito a sua vida e fale ao seu coração. Gênesis 13. Quem quiser ficar em pé, fique à vontade para a gente ler a Bíblia, né? Gênesis 13, de 1 a 12, 1 a 13. Agradecemos a todos que estão nos visitando, né? Que Deus abençoe a sua vida. Sabemos que você está aqui, você é muito bem-vindo. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro um dia tinha armado a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, seu sobrinho que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era como uma terra bem regada, como o jardim do Éden, o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto se deu antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e a cada dia ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Podemos assentar. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Eu estava orando, pedindo ao Senhor um texto para falar com os irmãos, uma mensagem para falar aos irmãos, e meu coração ficou nesse capítulo 13, né? E eu queria, é lógico, falar sobre o chamado de Abraão. E quando a gente fala chamado, a gente diz vocação. Domingo passado falamos que todos nós temos uma vocação. Então, quando a gente lê o texto de Abraão, a gente começa a perguntar o que isso tem a ver com a gente, que eu não sou Abraão, e Abraão tinha uma missão que Deus deu para ele, e dele veio uma grande nação. Mas eu queria dizer a você, a princípio, que todos nós fomos vocacionados por Deus. O que é ser chamado, vocacionado? A primeira grande vocação, se você que está aqui me ouvindo entende, é a sua conversão. Quando Deus te chamou e você se converteu, entregou a sua vida para Deus, a sua vida mudou. E segundo o Novo Testamento diz: os dons e a vocação são irrevogáveis. Então Deus não vai tirar a conversão de ninguém. Uma vez que a conversão foi dada, a primeira grande vocação é: Deus chamou você do mundo para viver no mundo, para amá-lo de todo o seu coração. E toda a sua maneira e a minha maneira de viver é a nossa vocação. Onde nós formos, temos que viver para o Senhor.
espelhar o Senhor, amar o Senhor. Então, se alguém te perguntar, eu fui chamado para quê? Você foi chamado para viver, experimentar e repartir a glória de Deus. Você foi chamado para ser luz no meio de uma grande multidão, ok? Abraão foi chamado para isso. Quando Deus resolveu escolher um para levar a nação, para o evangelho para todos, Deus chamou um no meio da cidade de Ur dos Caldeus, da grande Babilônia. Aonde Abraão foi chamado era uma cidade de deuses. Abraão vivia num mundo pagão. O pai de Abraão era um adorador de Deus, adorava a Deus Lua e as estrelas e outras coisas que tinham. Mas Deus apareceu para Abraão e ele foi convertido. E Deus falou: tem uma missão para você. Através de você eu vou trazer bênção para toda a humanidade, né? Então, ok, partindo desse princípio, aí no capítulo 12, 13, 14, 15, se desenrola o processo desse chamado. Eu escolhi esse capítulo porque aqui está uma conduta muito importante da vida de Abraão, e eu quero compartilhar com você. Então, dentro desse chamado, eu quero mostrar para vocês, ou para nós, como é ou deve ser a nossa vida diante do chamado que a gente tem por Deus. Então, se Deus chamou você para viver o Evangelho, como deve ser a sua vida diante do chamado de Deus? Algumas características, eu fui lendo o texto, quero ir para o capítulo 12, 13, 14, 15 e mostrar para você algumas características. Primeira característica, em um chamado, nós temos algumas coisas que marcam muito. Por exemplo, você foi chamado, Abraão foi chamado por Deus. Então nós temos uma promessa. Todo chamado, Deus nos promete algo. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Ele diz: eu te abençoarei grandemente. Primeira promessa. De ti farei uma grande nação. A nação que vem de você não pode nem contar, será como a areia do mar. Todos aqueles que te abençoar, eu vou abençoar. Todos que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Eu estarei com você todos os dias, e através de você, todas as famílias da humanidade serão abençoadas. É uma promessa que Deus fez para ele. Quando Deus chamou você das trevas para a luz, Ele também fez promessas para você. Todos nós temos uma promessa de Deus, e vivemos a vida na terra aguardando a promessa de Deus. Mas no chamado, nós também temos ordens, e Deus dá ordens a Abraão. Vai acompanhando comigo. Qual foi a ordem que Deus deu a Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para onde eu te mandar. Você tem uma promessa, mas você tem uma ordem, e nós também temos ordens. Se você ler a Bíblia, você vai ver que você tem promessa, mas você vai ver que Deus chamou, que Deus tem algo maravilhoso para você e para mim, mas que Deus tem ordens para você e para mim, que nós temos que obedecer. Não é apenas promessa. E Abraão foi arrastando, tentando, mas ele chegou lá. Em um chamado, diz o texto, que a gente tem fome. E Abraão, quando saiu, diz o texto, capítulo 12, 13, houve grande fome na terra. E fome significa crises existenciais. Fome significa necessidades básicas que não são supridas. Mesmo nós sendo chamados por Deus, tendo uma promessa e várias ordens, nós também temos necessidades básicas, e muitas vezes que não serão supridas. Há fome na terra. Foi um momento de crise na época de Abraão que tinha na terra. Todo mundo corria e tal. Então viver no Brasil, a gente fica aqui pensando assim: eu vou embora para a Europa, eu vou sair para resolver minha vida, porque isso aqui está quebrado. Chega lá também, por mais que seja melhor do que aqui em alguns aspectos, também lá está quebrado, em muitas coisas. Então, para onde nós formos, a crise sempre vai ter uma necessidade básica para ser suprida. Só porque você é chamado por Deus, eu sou chamado, não significa que a gente não vai ter luta, que a gente não vai ter crise, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter vontade de correr algumas vezes. Sim, Abraão teve. Em um chamado, nós temos erros. Abraão cometeu erros. Deus o chamou, mas ele cometeu erros. Querem ver alguns erros
que Abraão cometeu? Ele desceu para o Egito quando não devia ir. Ele mentiu a respeito da esposa dele, uma meia-verdade, ele contou só meia-verdade, porque tinha medo de morrer. Ao invés de confiar em Deus e nas orientações divinas, ele resolveu dar o seu jeito e agir da maneira que seria melhor para ele. Então Deus não iria permitir que Abraão saísse da parentela para ir para uma terra prometida, e no meio do caminho ele para no Egito para ficar lá escravo, à mercê de um faraó, por causa de sombra e água fresca. Ele cometeu um erro. Deus o chamou para ir para um lugar e disse para onde que era, mas ele ficou ali tentando fazer as coisas dele, e desse veio várias mentiras e várias coisas. Bom, você que está aqui me ouvindo, você foi chamado por Deus. Deus te salvou. Você tem uma promessa. Você tem ordens que tem que obedecer. Você tem crises e fomes e necessidades básicas que vêm sobre nós. Às vezes não é fome da comida, mas é necessidade de outras coisas maiores. Mas você também tem erros. Você comete erros. Eu erro. Tem alguém aqui que não erra? Todos nós erramos. O problema não é errar. O problema é permanecer nos erros. Então o texto vai trazendo um monte de coisas. Em um chamado, nós temos recomeço. Esse texto eu escolhi ele porque é um texto de recomeço. Se você olhar no versículo de 1 a 4, sempre existe a oportunidade de recomeçar. Olha como a narração segue. Acompanha comigo, mantém sua Bíblia aberta. A narração diz assim: Abraão fez a sua jornada do Egito, ele está consertando o erro dele, saindo do Egito, indo para o Negueb, e ali no Negueb ele chega num lugar aonde ele havia um dia construído o quê? Um altar. E nesse altar ele presta um culto a Deus, como antes ele tinha feito. Para onde ele está voltando? Ele está voltando para o lugar de início, onde Deus o chamou. E quando Deus o chamou, ele fez um altar, ele adorou, ele entregou, ele diz: a partir daqui, Senhor, eu vou te obedecer. Então quando você olha no texto 13, você vai ver que tem altar e tenda. Tenda significa um peregrino. O peregrino, ele começa a armar sua tenda. Hoje a gente tem casa, a gente não tem tenda. E quando a gente põe a nossa casa de tijolo, não sei o que é lá, a gente pensa que a gente fixou as raízes nossa na terra e não vai sair dali. Mas o peregrino da época da Bíblia não tinha lugar para ficar. Então ele tinha tenda. Tenda significa peregrinação. Tenda significa discipulado. Porque se eu sou peregrino, eu vou andando e Deus vai me dizendo. Eu vou andando e Deus vai me dizendo. Eu vou andando e Deus vai me dizendo o que eu faço. Então Deus vai nos ensinando. Então a nossa vida como cristão é peregrinar. Você é brasileiro? Amém. Ore pelo Brasil e viva como brasileiro. Mas antes de ser brasileiro, você faz parte do cidadão dos céus. Você tem uma pátria celestial. Você está aqui como eu, peregrinando. Peregrinando. E à medida que a gente vai peregrinando, Deus vai nos ensinando. Deus vai nos ensinando. Então se você quiser fixar raízes aqui na terra, você vai perder o céu. Ok? Porque você foi feito para a cidade celestial. Se ela vai ser aqui na terra ou não, isso é outra discussão. Mas o peregrino arma tenda, e o peregrino arma altar. O que era o altar? Na época de Abraão, era uma coisa muito rústica, isso com uma pedra tosca, e era uma memória para dizer: aqui é o lugar de recomeçar, aqui é o lugar de adorar, aqui é o lugar de fixar memória, aqui é o lugar de reconstruir, aqui é o lugar de diálogo com Deus, aqui é o lugar de tornar subjetiva a minha esperança com Deus de forma objetiva, aqui é o lugar de renovar pactos, aqui é o lugar de reafirmar a presença de Deus. Então aonde o peregrino ia, ele dizia: eu faço um altar, porque no altar o Deus que eu sirvo se manifesta. E Deus manifestava, reafirmava a presença, reafirmava a adoração. Deus dizia, ele ouvia, eu vivo assim, e ele ia seguindo as ordens de Deus. O peregrino cultuava o Senhor, adorava o Senhor. Então você tem adoração e você tem discipulado, tenda e altar. E a nossa vida é assim. O altar marca memórias dos encontros com Deus. O altar marca lugar que ninguém preenche a sua alma, mas um dia você se ajoelhou, se entregou, fez um altar e apresentou a sua vida como altar e disse: Deus, aqui está a minha vida. E Deus ouviu, e Deus manifestou. Então o altar é esse lugar de recomeçar. É na adoração que a gente
recomeça as coisas. Os grupos pequenos estão vendo sobre consagração. Tudo devo eu consagrar. Consagrar meu carro, minha casa, meu tempo, minha vida. O que é consagrar? É dar a Deus o que Ele me dá. É dizer: Deus, tudo que o Senhor me dá, eu vou usar para Ti, para abençoar e tudo. Preste atenção. Quando Deus chamou Abraão, fez a promessa, deu ordem, ele teve erros, um monte de coisa. Deus diz assim: eu vou abençoar as famílias da terra através de você. Sê tu uma bênção, ou viva em consagração. Então é na adoração que a gente ouve os recados de Deus. É no encontro com Deus, no altar que a gente cria. Não vai fazer um altar na sua casa com uma pedra doce, outra coisa lá, né? O altar é sua vida. O altar é o lugar que você se rende. O altar é o lugar que se apresenta as lutas. O altar é o lugar que se apresenta as crises. O altar é o lugar que se apresenta as derrotas. O altar é o lugar que você conversa com Deus. O altar é o lugar que Deus vem para te ouvir, para te visitar, porque você convidou o Senhor. Entende? Isso é um peregrino. E aí então ele caminha, ele recomeça, e sempre há oportunidade da gente recomeçar. Sempre há oportunidade de recomeçar. Mas em um chamado existem erros. Deixa eu mostrar 2 erros de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, em que cidade Deus chamou Abraão? Quando você lê Gênesis, parece que você não tem um lugar definido, mas quando você lê o livro de Atos, capítulo 7, lá vai dizer: quando Abraão vivia em Ur dos Caldeus, Deus apareceu para ele e disse: sai da tua casa, da tua parentela e vai embora para um lugar. Você tem que desligar totalmente. E aí tem um monte de significados que eu não quero entrar aqui. O que significa sair da sua terra? Mas quando você vai para Gênesis 11, 12, você vai perceber uma coisa engraçada. 11 diz assim, acompanhe comigo, o último versículo 11: Terá, pai de Abraão, tomou Abraão seu filho, Ló, filho de Arã, filho de seu filho, Sara, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. Quem saiu? Terá. Deus não apareceu para Terá, Deus apareceu para Abraão. Percebe que Abraão tem dificuldade de deixar sua casa? E você vai acompanhando o texto. Quando ele chega em Arã, nome da cidade, Abraão ficou ali. A Bíblia não sabe dizer quanto tempo que ele ficou ali, até o pai dele morrer. Qual foi o erro dele? Se demorou muito pela promessa de Deus. Deus havia dito: sai da tua parentela, larga tudo que você tem que largar e vamos embora. Mas como é que larga um pai? Como é que larga uma família? E ele então cometeu o erro de ir enrolando, talvez ir deixando para depois. Mas quando chega em Terá, em Arã, Terá morre. E agora o Senhor fala: Abraão, vamos embora, vamos seguir, vamos corrigir, né? O segundo erro dele é a descida do Egito ali. Ele escolhe a rota mais fácil. Nós também erramos, nós escolhemos a rota mais fácil. Você já viu que nós temos tendência para enrolarmos diante do chamado de Deus? Deus está chamando você para viver o Evangelho, Deus está chamando você para fazer alguma coisa, e a gente enrola. Quando eu fui chamado para ser pastor, até hoje eu fico perguntando se Deus me chamou para ser pastor, né? Porque todo mundo que é chamado tem mania de fugir. Eu fugi muito, enrolei muito, mas o Senhor vai conduzindo, o Senhor vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Quando Deus chama você, a gente tem mania de enrolar. Se eu for conversar com cada um dos irmãos, a vocação que os irmãos têm, sabe que os irmãos não têm enrolado em muitas coisas? Não têm paralisado em muitas coisas pelo caminho, os laços familiares? Às vezes não é um pai, uma mãe, mas é um trabalho. Às vezes é uma carreira, e você está enrolado naquilo que Deus pediu para você fazer, e aquilo que deveria ser prioridade tornou-se apêndice, porque a prioridade é ganhar o sustento, uma escola boa, ganhar dinheiro, faculdade boa, e a missão de viver com Deus e compartilhar Deus foi ficando. A gente comete erros, a gente escolhe sempre também o lugar mais fácil, o caminho mais fácil. Quem é que quer o caminho mais difícil? Eu vou para onde Deus está me chamando, está tendo fome, eu não sei nem onde é esse negócio. Agora então eu vou descer para o Egito, está aqui pertinho, e ali eu como, ali eu mato a minha fome, é um país fértil. É uma decisão dele. Ele não ouviu Deus falar com ele. O que acontece lá? Ele tem que mentir. Faraó toma a mulher dele por causa da mentira dele. E você conhece o restante da história. Mas nós muitas vezes somos assim, nós tomamos o caminho mais fácil.
Você já tomou o caminho mais fácil muitas vezes na sua vida? O caminho mais fácil que pode te dar um prazer, uma solução, enquanto Deus está querendo outra coisa para você. Aí num chamado nós temos problemas. Chega no texto, a gente tem problema aqui. Qual o problema que a gente tem aqui no texto? Conflito e briga. Porque Ló era filho do irmão falecido de Abrão. E Abrão e Sara não tinham filho. Então Ló era um filho sobrinho, criado com um tio no lugar de filho. Abrão era o pai para Ló. E eles têm o primeiro problema: conflitos familiares, brigas, discussões. Sua família tem briga, discussão? Em um chamado nós temos problemas na família. Temos problemas na parentela. Em um chamado a gente tem muita dificuldade de viver a nossa vida. E eles têm um problema aqui. E o problema é: a terra está pequena e a gente está muito rico. Ou que problema, irmão? Nós falássemos assim: a gente está muito rico e a nave está pequena. Mas eles tinham esse problema. Muito rico, muita herança, muitas coisas boas. E para ficar tranquilo, vai sem aqui. E aí você pega e vai experimentando isso e os problemas vão vindo. E o que é que Abrão fala? Meu filho, Ló, não vamos brigar não. A gente não precisa brigar por causa do que a gente tem. Os nossos pastores, empregados, estão brigando. Então faz o seguinte: olha, Abrão, o homem vai aprendendo. Aonde você escolher, eu vou para o outro lado. Pode escolher, te dou a preferência. Se você escolher isso, eu vou para outro lugar. Se você escolher aquilo, eu vou para a esquerda. Então, Abrão tinha uma visão dos planos de Deus. Só que Ló não tinha essa visão dos planos de Deus. Você está aqui nessa noite, Deus chamou você. Preste atenção nisso. Mas às vezes tem gente da sua família que não tem visão de Deus, querido. Aí você vai viver Deus, a sua família não vive Deus. E aí, Ló se tornou um peso morto na vida de Abrão. Não era proativo. Ló acompanhou Abrão por carinho, por amor. Ló serviu o Senhor, era um crente verdadeiro? Era, segundo Pedro vai dizer isso. Mas era um homem que não tinha abrangência da visão. Era um homem que não havia crescido, entendido o que Deus queria. Deus deu a visão para Abrão. E sabe qual é o problema? Quando Deus dá uma visão para a gente, que quem não tem visão, não sonha com a gente, não anda com a gente. E aí a gente quer andar, mas o outro não deixa andar. Então às vezes Deus te deu uma visão da sua família, mas sua casa não anda com você. E se a sua casa não anda com você, é só desgraça. Tem que todo mundo andar junto. A gente tem homens que querem servir a Deus, tem mulheres que não querem servir a Deus. A gente tem mulheres que querem servir a Deus, tem homens que não querem. Você tem uma visão, Deus tem um projeto para você, mas você não decola, porque quem está do seu lado é um peso morto. A gente não tem jeito às vezes de dar um pé na bunda e mandar embora. Aqui no caso Abrão está dizendo: você não compartilha da visão que Deus tem para nós. Seus empregados estão brigando com os meus. Então escolhe, pode escolher que eu vou e resolver esse problema. Ok, mas no chamado você tem tentação, você tem sedução. E Ló dá uma olhadinha e tá, então eu posso escolher? Posso. O que ele escolhe? Ele olha as montanhas rochosas, lá montanhosas. Deus me livre desse capim, dessa pedra. Aí ele olha as campinas lindas, que coisa maravilhosa. E diz o texto da Bíblia que ele compara elas como o jardim do Éden. Ah, como era bonito e fértil o Éden. Olha como o Egito é fértil. Isso aqui para mim é show de bola. Meu tio está mais velho. Se eu puder entrar no texto, né? Não vai ter como usufruir dessa terra toda, trabalhar. Eu sou jovem, minha juventude, nós vamos embora produzir. Ele fica lá, eu escolho a melhor parte. Na sua sedução, ele não pensou no seu tio, ele não pensou na promessa. Olha como a visão de Deus não está nele. Que promessa de fazer grande nação, que promessa de fazer isso e isso. Eu vou ficar com essa terra. Entende? Ele é atraído pela aparência. Quantas vezes na sua vida você é atraído pela aparência? As coisas parecem que vai ser o melhor para você. Em vez de você escolher o que o Senhor quer, você escolhe o que parece que vai dar resultado e que vai ser melhor. Quais são as vantagens disso para mim? Essa é a minha grande dificuldade no movimento político no Brasil. Que dificilmente, às vezes, a gente defende algo por interesse legítimo. A gente defende pelo que aquilo pode me dar. Que bênção eu vou poder tirar daquilo.
Então ele está olhando não para o Senhor, mas para as bênçãos, para as bênçãos. Ló é um homem que, ao invés de ter convicções, ele faz concessões. Olha o que o texto diz, irmãos, eu não entendo a cabeça de um crente desse jeito. Mas olhando os crentes de hoje, a minha vida de hoje, dá para entender logo. Eu não entendo crentes de hoje também. Olha o que o texto diz, irmãos. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 13. Diz assim, lá no versículo 12. E Ló escolheu as melhores partes, e ele ia fazendo o quê? Armando a sua tenda cada vez mais para onde? Até Sodoma. Então pegou as campinas de Sodoma, a terra fértil, a terra boa, o negócio está dando lucro, está dando resultado, acertei na Mega Sena, é isso aí, vou armando tenda. Mas olha o que o texto diz após. Ora, o que o texto está dizendo? Ora, em contrapartida, preste atenção, esse homem está crescendo, está prosperando, está armando tendas. Ora, olha o que o texto diz. Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante de Deus. Mas eu estou armando a minha tenda, e é assim que a gente cai. O Silvio falou sobre queda. Nós fazemos concessões, nós esquecemos das nossas convicções. E Abraão diz: pode escolher, eu prefiro o Senhor. Se você for para a direita, eu fico na esquerda, e o Senhor me prospera. Mas nós não escolhemos o Senhor, nós escolhemos a aparência, nós escolhemos a bênção, nós escolhemos o lugar mais fácil. Nós queremos proximidade de pessoas em sociedades. Se nós temos o retorno, é o que nos interessa. Querem ver como Abraão escolhe por convicção? Você vai no capítulo 14, antes de Sodoma ser destruída, o pessoal invade lá 4 reis, toma a cidade toda escrava, leva os bens, leva Ló. Chega a notícia para Abraão, dizendo: teu sobrinho foi ser escravo. Diz a Bíblia que Abraão reúne 318 dos seus soldados, do pessoal que trabalhava com ele, faz aliança com mais 3, vai lá, resgata, traz o povo, traz tudo de volta, traz o seu sobrinho. Aí o governador de Sodoma vira para Abraão e diz assim: pode pedir tanto, eu te dou tudo que você quiser, pela bênção que você nos fez. Olha que coisa boa, caminho fácil, bênção fácil. Mas quem era o governador? Mau. E diz a Bíblia que o pessoal de Sodoma era mau. Mas eu ia ter uma bênção de um homem mau, de um homem que pecava contra o Senhor. O que Abraão diz para ele? Olha o homem de convicção: não quero nada que você possa dar, porque um dia você vai falar que você me enriqueceu, te abençoei, o que a gente fez, está aí seu povo, está aí seu dinheiro, dê só uma parte do pessoal que veio. Um dia você vai jogar na minha cara que eu cresci porque você deu tudo que a cidade tinha para mim. Olha um homem de convicção: eu não quero nada que vier da sua parte. Porque Abraão sabia que o pessoal de Sodoma era mau, grande pecador de Deus. Mas Ló sabia que eles eram maus. O que Ló fazia? Deixa eu armar a barraquinha perto desse povo, que o que eles ganhar e eu puder pegar, eu ganho. Tem crentes assim, não tem, irmãos? Nós sabemos que as pessoas são más, nós sabemos os caminhos maus, mas se eu puder ganhar, eu vou armando a minha barraquinha, eu vou armando a minha tenda, eu vou me tornando influente. Só que aí a gente vai se tornando amarrado, porque a gente vai fazendo concessões. Eu não gosto muito desse termo, fulano caiu em pecado, ou eu caí em pecado. Irmão, já falei isso, ninguém cai em pecado. Ninguém cai em pecado. Quando você vê alguém em pecado, é porque o pecado já tomou o coração, já foi projetado, já foi maquinado, já produziu clima, e aí as coisas vão entrando em todas as áreas. Quando você está sendo seduzido por dinheiro, é porque o seu coração já se encheu de crises que não tem dinheiro. Não aguento mais essa vida, não aguento mais aquilo, se eu tiver uma chance. É assim,
A nossa vida a gente cai por concessões que a gente faz no nosso coração. Olha como Abrão tinha convicções. No meio do caminho, ele está trazendo o povo para Sodoma. Aparece um homem chamado Melquisedeque, capítulo 14. E o Melquisedeque aparece com pão e ceia. Era rei de Salém, Jerusalém. É um tipo de Cristo. A Bíblia não fala nem quando ele nasceu, nem quando morreu. Só fala que ele era o rei de Salém, Jerusalém, rei e sacerdote. Esse homem aparece e abençoa Abraão. E ministra lhe dá ceia para ele ali. E o que Abraão faz? E de tudo deu o dízimo a Melquisedeque, dizendo: Senhor, me deu vitória contra esse povo. Eu tributo a Deus a minha vitória. Alguém de convicção é assim. É alguém que constrói altar. É alguém que não fica dando concessões. Ele vai olhando quem é mal ao redor dele. Ele vai olhando o caminho mal. Ele vai olhando propostas. Ele vai olhando o caminho fáceis. E ele vai dizer: deixa eu correr daqui. Deixa eu fazer isso. E ele vai caminhando cada vez mais. Ele é um homem que escolhe o abençoador e não as bênçãos. Você sabia que Satanás quer nos comprar com as bênçãos? Por que comprar com as bênçãos? Esquisito falar isso, né? Quem é que abençoa? Deus. Deus abençoa todo mundo. Mas muitas vezes as propostas que as bênçãos traz, Satanás está usando muitas bênçãos que nós ganhamos para comprar, para a gente esquecer de quem abençoa, a gente esquecer de quem comanda a nossa vida. O importante é a barriga estar cheia, o bolso cheio, a vida em paz, tranquilo, e a gente vai fazendo concessões na maneira de pensar, na maneira de agir. E eu queria dizer que num chamado, para a gente finalizar, Deus faz algumas coisas. A primeira delas, capítulo 15, 1 vai dizer, Deus vai dizer: eu ofereço a você, Abraão, proteção. Depois que Ló vai embora e Abraão segue sua vida, Deus volta para ele de novo e reafirma a aliança. Aparece para ele. E ali tem um pacto onde Deus diz: vamos fazer uma aliança. E há um costume da época. E Deus diz: eu sou o seu escudo, Abraão. Capítulo 15. Eu te protejo, eu cuido de você, por onde você for eu vou te proteger. Deus diz para Abraão: eu vou te recompensar. Num chamado a gente tem recompensa, sabia disso? Tudo o que nós fizermos na nossa vida, o Senhor há de nos recompensar. Toda semente que você plantar. Nos jovens nós estamos vendo a parábola do semeador. Hoje não teve como a gente ter, né? E eu disse para eles: todos nós somos semeadores. Todos. Porque a primeira condição para semear é o que, gente? Olha o que Jesus diz: eis que um semeador saiu a semear. Você já viu alguém semear sentado, sem se mover? Vamos plantar mandioca ou milho. Aí você pega o milho, onde você está aí? Aí jogando ele sentado. Você tem que sair em movimento. E a vida é o que, gente? É um movimento ou é um monumento? Movimento. A gente está em movimento a vida inteira, então você está saindo. Então você é um semeador. A minha pergunta é: que tipo de semente você está semeando? Porque tem gente que não semeia o Evangelho, mas semeia o contrário do Evangelho, com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ações. Que semente Ló semeou? Ainda perdeu a esposa nessa cidade, ainda perdeu a paz. Porque quando você vai ler em 2 Pedro, diz assim: Ló é um homem justo, caiu a ficha, ele cria em tudo que Deus fez com Abraão, mas diz assim: ele se afligia com muita inquietação no meio daquele povo. Tinha dinheiro, tinha posição, mas não tinha paz no meio daquele povo mau que pecava todas as vezes. Muitas vezes você não tem paz, é chamado por Deus e não tem paz. Quer uma coisa pior do que não ter a paz de Deus? A tranquilidade da alma, onde nasce a ansiedade e tantas outras coisas. Inquietação da alma e da mente, uma mente inquieta que não para, toda hora fica procurando alguma coisa que faz sentido. Terrível. Você já viu quando você perde o sono?
e fica inquieto a noite toda, você fala, meu Deus do céu, eu tenho que dormir. A mente fica, não é? A paz de Deus está presente, então Deus promete proteção, recompensa, Deus promete compromisso, Ele diz, eu estou com você. Como era a aliança? Cortava os animais, colocava dos lados e ambos passavam no meio. Deus passou, Deus está dizendo, se você, aquele que não cumpriu o pacto ia morrer como os animais. Deus está dizendo, eu passo, eu faço compromisso, porque o que eu prometo eu cumpro. Eu estou dizendo que vou te abençoar e vou te abençoar, e a sua geração será muito abençoada. E da geração, da nação de Abraão, veio o Cristo e veio as Escrituras, que abençoou as famílias da terra inteira. Para quem quiser, o Evangelho está sendo pregado e anunciado. Deus promete descanso. Deus diz para Abraão, você vai descansar, vai seguir a sua vida, e Deus vai te dar paz e descanso, e essa geração ainda vai ser escrava. E aí profetizou 400 anos no Egito de escravidão. Mas eu te dou descanso. Não tem uma coisa melhor na vida do que descanso, irmãos. Se o seu casamento está atribulado, angustiado, cheio de problema, você tem uma vontade de ter descanso. Se seus filhos está muito difícil lidar com eles, e você fica numa vontade de ter um descanso. Se a sua empresa, o teu dinheiro está ali, você está administrando, você cansa tanto de pagar as contas e resolver as coisas, você precisa tanto de descanso. E Jesus diz, aquele que vem a mim e aprende de mim, achará descanso para vossas almas. É tão bom achar descanso. Só Deus pode dar descanso. E aí eu quero terminar fazendo uma pergunta básica para nós, diante do chamado. Por um momento, vamos mudar o texto da Bíblia? Será que a gente peca? Mudando para uma reflexão. Se Abraão tivesse escolhido, ou se Ló tivesse escolhido as montanhas rochosas, o lugar mais difícil, Abraão ficaria com qual parte? Com as campinas, com a terra linda, perto de onde? De Sodoma e Gomorra. A minha pergunta é, se isso tivesse acontecido, como seria o comportamento de Abraão e de Sodoma? O de Ló nós já sabemos. Qual foi o comportamento de Ló? Ineficaz, improdutivo, nunca profetizou, nunca condenou, nunca falou nada, sofria no coração por viver num lugar, mas não influenciou o lugar, tornou-se o que a cidade era, mantinha seus valores, era justo, a Bíblia fala que ele era justo, mas não fede e não cheira. Sodoma seguiu do mesmo jeito, você não tem um registro que vizinho se converteu, mas Ló morava lá. Você tem registro que ele perdeu até a mulher, e ele não queria sair de lá, coração dentro amarrado. Você tem registro que um anjo chega nele e fala, bora! Os crentes hoje estão de jeito, não tá? Deus avisa, fala, a gente ainda quer uma visão do anjo, e o anjo não tem que arrastar a gente, porque a gente está tão amarrado no lugar. Mas se fosse Abraão, eu vou dizer para os irmãos, se fosse Abraão, o que aconteceria? A promessa de Deus continuaria firme, chegaria como chegou até nós, e ele faria uma coisa, construiria altar. Porque quando você vai para o versículo 18, preste atenção, começamos o capítulo 13, dizendo que Abraão construiu o altar, voltou para o lugar onde antes ele tinha construído o altar, não foi? Depois, quando reparte aqui, o capítulo vai dizer, e Abraão arrumou sua tenda e construiu um altar. E no versículo 18 é o que fala? E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebron, e ali edificou um altar. Então, se Ló, que era o armador de tendas, leia o capítulo e ache para mim aonde está dizendo que Ló edificou um altar. Leia 12, 13, 14, 15. Onde Ló edificou um altar? Altar é lugar de quê? Consagração, entrega, rasgar a alma, diálogo, trazer a presença de Deus, buscar direção, ouvir o Senhor. Então, se Abraão tivesse ficado com a parte de Sodoma, ele não teria sido atraído pelas aparências, mas ele construiria um altar, dizendo, Senhor,
esse aqui é o lugar que ficou para mim. Eu quero o abençoador perto da minha vida. Abraão não era um homem só que fazia tendas, ele construía altar. Como é que está a sua vida? Construindo altar ou fazendo tenda? Cada vez armando tenda, para perto do que o mundo pode dar, que a profissão pode dar, que a escola pode dar, que os cursos podem dar, cada vez fazendo tenda perto de pessoas que podem te ajudar, cada vez fazendo tenda propostas mais fáceis, desvios mais fáceis, cada vez fazendo tenda e sorrindo, olha, agora nós vamos crescer, dinheiro está entrando em casa, cada vez fazendo tendas, mas e o altar, irmão? Onde está o altar? De chorar diante do Senhor, de dizer, Deus, aqui é o lugar que o Senhor me pôs, Senhor, vem comigo, anda comigo. Cadê o altar, irmãos? Se não fazemos altar, comemos na mão de Satanás todos os dias. E se cairmos, se errarmos, volte para o altar. Abraão errou, mas voltou, e dizendo, Senhor, eu vou recomeçar, eu vou recomeçar, eu vou recomeçar. Será que não está na hora de você recomeçar? Vivemos a pior crise que a igreja está passando, em todos os aspectos. Pior crise. Igreja que eu falo, você e eu. Onde está o altar na sua vida? O lugar do diálogo, o lugar do choro, o lugar do serviço, o lugar de derramar, o lugar de dizer, Deus, eu estou desanimado, o lugar de Deus, eu estou priorizando outras coisas. A gente só está fazendo tenda, irmão. Mas você esqueceu que a gente é peregrino. Nada trouxemos, nada levaremos. É lógico que precisamos lutar a vida, e destacarmos, e sermos os melhores que pudermos ser, honrar o nome de Deus. E se der para ganhar dinheiro, ganhe muito, reparta com a gente. Não é errado ganhar dinheiro. Mas onde está o altar? Dizendo, Senhor, tudo que o Senhor está me dando, está aqui nos teus pés, diante do Senhor. Prosperando a minha vida, é o Senhor. Está aqui meu dízimo, está aqui minha consagração. Dízimo é sinal de vida entregue na presença do Senhor. Dízimo é sinal de reconhecimento diante daquele que abençoa. Melquisedeque funcionou como um tipo de Cristo. Chegou e abençoou Abraão. E Abraão olhou para ele e reconheceu que ele era maior. E deu o dízimo para ele. Preste atenção. Quando você vai dar o dízimo, você dá o dízimo para o menor? Você dá um dízimo para o maior. Se eu venho trazer meu dízimo na igreja, eu venho trazer para a igreja ou para o Senhor? Para o Senhor, porque o Senhor é maior. Ele me deu vitória, Ele me deu dinheiro, Ele me deu salário, Ele me deu roupa. Ele é o maior. Então quando o Abraão dá o dízimo, ele está reconhecendo que Melquisedeque é maior, é sacerdote do Deus Altíssimo. E entrega, e consagra, e pega todos os despojos da guerra e dá o dízimo para Deus. Toma, te abençoo. Agradeço por ser abençoado pelo Senhor. E se fosse você no lugar de Abraão e Ló, se tivesse a oportunidade, diante de uma proposta, de escolher qual que seria a melhor e a pior, você faria como Abraão e diria assim, pode escolher, que sobrar para mim, está tranquilo. Ou você agarraria a sua oportunidade, e deixa eu escolher. Olha a filha do almoço, deixa eu pegar, senão eu vou ficar sem. Você agarraria a bênção ou você agarraria o abençoador? E dizer, aonde eu estiver, se eu estiver com ele, bom demais. E aí um pouquinho que você tem na sua casa, ou aquilo que não é muito, você dizer, é pouco, minha vida é pouco, minha casa é simples. Mas você erguer um altar e dizer, Senhor, abençoa, tudo te entrego, tudo te dou. E viver como um peregrino nessa terra. O que é um peregrino? Não fixar o seu coração na terra, porque a terra passa. Qual seria a sua atitude? Armar tendas ou construir altar? Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei como é que está a sua vida, as propostas da sua vida. Eu sei que Satanás é mestre em fazer propostas. E é lógico, ele usa muitas pessoas para fazer as propostas. Muitas propostas vêm boas. Você fica até pensando, rapaz, como é que esse negócio deu certo desde jeito?
Consagre a Deus essas coisas. Diga a Deus: eu quero fazer um altar. É no altar que a gente rasga a alma e recebe de Deus a orientação e a direção. Talvez você foi armando tendas, tirou os limites, se envolveu demais, não prestou atenção nas coisas. Quando você viu, você estava longe. Mas sempre é oportunidade para recomeçar a fazer o altar. É na adoração que a nossa alma acha paz, acha descanso. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece aqueles que estão prostrados, caídos, abatidos, por N causas. O Senhor vê, o Senhor conhece. E de repente foram as concessões que fizemos. De repente desobedecemos as ordens dadas do Senhor. De repente tiramos o olhar da promessa do Senhor para a nossa vida. E tentamos achar um jeito mais fácil de levar a vida, porque esperar a promessa estava dolorido demais. E talvez esse chamado nós temos tantos conflitos e brigas, e além de conflitos familiares, diz a Bíblia que a terra estava cheia dos fariseus que habitavam aquela terra e que representam na história bíblica a oposição satânica, porque era um povo mau. E diz a Bíblia em Gênesis 15 que a plenitude do pecado deles não tinha chegado ainda, porque Deus estava aguardando para julgar. E quando Deus usou Josué para imprimir perseguição, na verdade era justiça, porque havia um pecado chegado de uma maneira tão grande o nível deles. Às vezes é assim no nosso chamado. Vivemos com pessoas emboladas nos erros, nos pecados, em sujeira, e andam conosco, e a gente convive, e a gente respira toda essa nojeira. Mas o problema é que a gente desviou o olhar da promessa, desobedeceu as ordens, armou a tenda e parou de praticar o altar. Aí só tem queda, Senhor. Aí só tem aprisionamento, angústia da alma e escravidão. Olha para as almas ou pessoas que estão aqui escravizadas e angustiadas, ó Deus. Olha para a gente que só quer aparência, que só decide para o que é melhor, que só quer status e posição, que às vezes está arrebentado por dentro, mas para os outros vive sorrindo, dizendo que está bem. O Senhor conhece, o Senhor sabe como está o estado da minha alma, da alma dos meus irmãos. Sempre há momento de recomeçar, que a gente queira fazer altar, Senhor, que a gente queira rasgar a alma diante do Senhor, dizer: Senhor, me resgata, Senhor, deixe-me consagrar minha vida ao Senhor. Faz isso, Pai. O problema não é o lugar, o problema é a nossa atitude diante do lugar, Senhor. Podemos andar e perto de nós caminhos maus, seria bom evitar, mas muitas vezes andamos com pessoas más no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança. Livra-nos do mal, Senhor. Nos ajude a construir um altar de adoração no meio do vale, no meio dos problemas, e clamar a volta do Senhor, e clamar a manifestação do Senhor. E quando o Senhor vê um altar, quando o Senhor vê uma vida quebrada, rendida aos teus pés, se humilhando, diz a Bíblia que isso atrai o seu coração. Diz a Bíblia que o Senhor habita com os quebrantados de coração. Quebranta o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti para viver melhor, para agir de forma melhor, para desenvolver o chamado que temos. Quantas vezes o nosso chamado envelheceu,
e nós não fazemos nada no ministério cristão na nossa vida. Simplesmente vegetamos a nossa parte espiritual e a parte eclesial da igreja e vivemos a vida com toda a euforia para as outras coisas. Tem misericórdia de nós. O Senhor é aquele que resgata, o Senhor é aquele que refaz, traz a gente de novo, para a gente poder aprender a construir um altar e render diante do Senhor. Essa é a minha oração. Tem misericórdia de nós, ser o nosso Deus, e não deixa a gente ficar armando tenda na companhia de gente má, ímpia e que peca propositalmente contra o Senhor. Assim oramos, assim desejamos, em nome de Jesus.